Mais uma edição do podcast Papo de Urna, da comunicação ao voto da 2S Marketing. Hoje recebendo o deputado estadual Aldic Mota. Vamos lá, deputado, vamos começar as perguntas aqui. Vamos pegar leve primeiro. A gente vai começar pela infância do Aldic Mota. Quem é o Aldic Mota desde a infância? Olá, Estênio, aqui no nosso Papo de Urna da 2S. Primeiro, um prazer, uma satisfação estar aqui hoje. O Aldic é uma criança, a infância do Aldic é de uma criança nascida e criada no torrão do sertão dos Inhamuns, a nossa referência familiar, referência de vida educacional, que morou em Tauá até os 12 anos, estudou em escola de freira, filho de uma professora, filho de um servidor público e vereador, e aos 12 anos veio morar na capital, porque era a missão que nós tínhamos na vida, estudar. Era a herança que os nossos pais iam deixar. Eu, como filho mais novo de 3 irmãos, o caçula, trilhei o mesmo caminho dos meus 2 irmãos mais velhos. Viemos morar na capital para estudar. Então, aos 12 anos, me mudei para Fortaleza, morando aqui com os 2 irmãos, os pais no interior, em Tauá, e a gente aqui. Fui estudar no Colégio Batista, né, em Fortaleza, e aos 16 anos ingressei na Universidade Federal do Ceará. Tão novo assim, então a história da tua universidade é de Direito, né, que você fez na Universidade Federal do Ceará. Deve ter sido uma história aí bonita para se contar, né? Eu sempre tive 2 sonhos na vida, Estênio. Um sonho que tinha 2 paixões, melhor dizendo, e 2 sonhos, né? Um de ter sucesso e ingressar na vida política e um de me dedicar ao direito e ingressar na vida jurídica. E eu posso dizer que esses 2 sonhos eu já estou realizando, né? Porque tive a oportunidade de, aos 16 anos, iniciar a faculdade de Direito, me formei aos 20 anos, e de lá para cá já são mais 23 anos. Quer dizer, eu tenho já mais tempo de formação jurídica, né, do que de não formação jurídica, e sou muito feliz por isso, né? E a vida política eu entrei após a formação jurídica, aos 25 anos, quando concorri ao cargo de vereador lá no nosso município de Itauá. E como é que foi essa experiência, deputado, ter sido vereador na cidade que você nasceu? Primeiro, foi uma experiência ímpar, porque eu sucedi meu pai. Meu pai havia sido vereador por 5 vezes. Eu tenho uma satisfação de dizer que sou de uma família política, mas uma família que deixa uma história de bons políticos. Meu bisavô foi prefeito de Itauá por 2 vezes, Antônio Jataí Sobrinho, conhecido como um grande político ao seu tempo, né? E de lá para cá, primos, tios, pai, irmão, muitos se envolveram na vida política, e em 2008 chegou a minha vez, quando meu pai decidiu não mais concorrer ao cargo de vereador. Então eu, muito jovem, advogando lá no Tauá, no sertão dos Inhamuns, iniciando a minha vida jurídica, me lancei com mais esse desafio. Os amigos se reuniram, minha família se reuniu junto com os amigos e entendeu que eu deveria dar uma cara nova à Câmara Municipal de Itauá, enfrentar aquele desafio. E tive a oportunidade de ser eleito e, a partir de lá, iniciar um trabalho político que depois virou de âmbito estadual. E aí entra na vereança e se torna presidente da Câmara. Como é que foi essa experiência? Fui presidente da Câmara no meu primeiro mandato, em Itauá, em 2012 já, né? E tivemos lá a oportunidade de buscar deixar uma verdadeira marca, revolução, né? Eu tinha tido a vivência de um tio que havia sido presidente, que era muito inovador, então aquilo para mim sempre era um desafio, que era o Agenor Mota, né? E procurei, na linha do que ele fez na Câmara de Itauá, fazer. E lá nós fizemos o primeiro memorial legislativo de câmaras do Nordeste, nós fizemos a primeira escola legislativa de câmaras do Nordeste, nós fizemos um centro cultural, nós demos, porque era um desafio à época, uma estrutura de gabinete parlamentar para cada vereador. Isso parece, hoje ainda é um desafio para muitas câmaras. Você imagina isso em 2012, né? 14 anos atrás. Nós fizemos o primeiro cursinho pré-vestibular de Câmara do Estado do Ceará e acho que do Nordeste, em um convênio com a Uniparce, a Universidade do Parlamento do Estado, e de lá para cá nós fizemos com que nunca mais sobrasse uma vaga no vestibular da Universidade Estadual no campus do Sertões dos Inhamuns, no campus de Itauá, por conta dessa iniciativa que nasceu na Câmara e que depois virou um verdadeiro patrimônio, não só do Itauá, mas de muitas câmaras no estado do Ceará. Em 2013, ingressa na UVC. Essa relação sua com a UVC? Esse trabalho que nós fizemos na Câmara de Itauá, Estênio, na verdade foi um trabalho que serviu de exemplo, né? A gente tinha a oportunidade de levar o conhecimento disso, porque muitas parcerias eram feitas com órgãos no âmbito estadual,
com o PROCON, com a Assembleia Legislativa, né? O memorial da Assembleia Legislativa nos ajudou na criação do memorial. O Memorial Pontes Neto nos ajudou na criação do memorial lá da Câmara de Itauá. Então, várias ações dessas ganharam repercussão estadual. Era uma gestão de uma Câmara de uma cidade de pequeno para médio porte, né? Que estava apresentando projetos que não eram comuns em Câmara, né? Por exemplo, eu, como presidente da Câmara, tive a oportunidade de fazer aprovar um projeto de lei que foi uma das primeiras cidades a acabar com o pau de arara no estado do Ceará e no Nordeste. Coisa que hoje parece ser simples, porque depois o regramento passou a fiscalização, mas à época era um desafio. Nós substituímos em Itauá à época a partir de uma lei nossa e de um projeto construído a muitas mãos, com o executivo à época, com o Sebrae, com o Banco do Nordeste, substituindo todos os paus de arara por Topics. Em 2012 nós estamos falando disso, nós estamos falando de 2026, estamos falando de 2012. Então, esses projetos fizeram com que a gente tivesse uma ambiência para dialogar com todas as câmaras do estado do Ceará, porque efetivamente a gente tinha um projeto do que o vereador deveria fazer, do que um grupo de vereadores se propunha a fazer e se propunha a gerir, levando esses projetos para o âmbito estadual como modelo na UVC, e nós fizemos. Na UVC nós fizemos a primeira vez que a UVC teve uma assessoria jurídica diária e permanente para os vereadores, uma assessoria contábil diária e permanente, uma assessoria de imprensa diária e permanente, isso ainda em 2013, viu? 2013, 2014. Nós criamos um memorial da UVC, nós criamos uma escola legislativa para o vereador do estado do Ceará na UVC, qualificando os vereadores, incentivando a turma a fazer bons projetos, a fazer projetos que mudassem a vida das pessoas. E aí, novamente, surgiu um desafio. A partir dessa articulação que nós desenvolvemos à presidência da UVC, em 2014, um desafio de me lançar candidato a deputado estadual. Você já tinha rodado bastante o Ceará, rodado bastante o Eu tive a Nordeste. oportunidade de andar, Estênio, em todas as câmaras de vereadores do estado do Ceará, ainda na minha campanha. As que eu não andei à época eram as que não eram conveniadas ao VC, mas era uma fração pequena, né, em praticamente a totalidade. E depois tive a oportunidade de andar da Serra ao Sertão, do litoral, enfim, do Cariri à Zona Norte, do Crateús ao Fortim e região metropolitana, enfim. Fizemos um trabalho que aproximou os vereadores da vida política do estado do Ceará e da Assembleia. E isso, de certa forma, nos credenciou a disputar o mandato na Assembleia. Como é que foi essa primeira eleição para deputado estadual, depois de sair de Itauá, de toda essa história da UVC, na Câmara? Foi uma eleição que envolve muito da política regional, porque toda decisão política você tem que ter uma mola propulsora, você tem que ter um incentivo que tem que partir dos seus, né? E para você ter ideia, tinha uma pré-candidatura, à época não conseguia a legenda do partido, e no meio da eleição um deputado desistiu e o partido, e um convite, na verdade, à época do deputado Demar Citó, que desistiu, dele, do senador Chiquinho Feitosa, me chamaram oferecendo a oportunidade de eu substituir o candidato que estava desistindo, porque o partido ia ficar com um candidato a menos. Então, faltando 22 dias, 25 dias para a eleição, eu assumi o desafio e conseguimos, com o trabalho que a gente tinha feito, juntar amigos e com aproximadamente 29 mil votos, nos elegermos deputado estadual. E aí entra na Assembleia e logo depois vira primeiro secretário. E essa experiência como primeiro secretário da Assembleia? Eu tinha, quando entrei na Assembleia, Estênio, uma filiação partidária única até então. Eu disputei 2 vezes o mandato de vereador pelo MDB, o mandato de deputado estadual pelo MDB. E uma das minhas gratas surpresas foi quando entrei na Assembleia, ingressei na Assembleia. Já no primeiro dia fui escolhido líder do MDB de uma bancada de 6 deputados, que tinham deputados altamente experientes à época, Walter Cavalcante, Carlomano Marques, Daniel já tinha sido suplente, entrava como titular com a gente à época, a deputada Silvana, que era do MDB, tem mais um, mas me perdoe aqui, a deputada Ageno Neto, já tinha sido prefeito, experiente, e eu fui escolhido por eles como o líder do MDB. Então, antes de ser primeiro secretário, eu já tive o desafio no meu primeiro dia na Assembleia Legislativa como deputado de assumir a liderança do partido que eu ingressava, que era a maior bancada de oposição à época. Então, aquele também foi um motivo e um incentivo muito grande para a minha dedicação à vida parlamentar. Aquela missão de ser líder já no primeiro dia me fez com que, certamente, eu entregasse tudo de mim desde o primeiro dia ao mandato da Assembleia, que eu julgo que foi um mandato que, talvez, o mandato que eu mais aprendi na minha vida política foi o meu primeiro mandato de deputado estadual.
E ao meio de tanta aprendizagem, você trouxe na época uma causa que hoje se fala muito na política, dentro e fora da política, uma causa mundial hoje que desperta a atenção, a curiosidade, até mesmo os ensinamentos que ela faz com que todo dia a gente aprenda um pouco mais, que é a causa do autismo. Fala um pouco mais da tua luta pelo autismo desde o teu primeiro mandato como deputado estadual. Tenho, engraçado o autismo na minha vida política. Eu não tenho nenhum uma pessoa da minha relação familiar próxima, de dentro de casa, irmão, filho, com autismo. E quando eu formei a minha equipe na Assembleia em 2015 para assumir o mandato comigo, uma das servidoras que eu escolhi para ficar comigo, uma ex-colega do Colégio Batista, né, que eu conhecia, competente e tal, tinha um filho autista. Então eu passei a conviver com a pauta do autismo através de um servidor do meu gabinete, né? E em um belo dia a gente, numa conversa de pauta do gabinete, disse que essa pauta precisa de um olhar diferenciado. Então, eu vou abraçar essa pauta na Assembleia, porque vejo o tamanho do desafio, que era uma mãe solteira, passar a olhar aquela causa de maneira diferente. Posso até te dizer também que um dos maiores projetos que eu me sinto contemplado como parlamentar é ter feito ainda em 2017, aí já como primeiro secretário da casa, é o primeiro guia de informações sobre o autismo, de assembleias de todo o Brasil. E nós percorremos 20 regiões do estado do Ceará, de 15 a 20 à época, levando palestras, convocando e mobilizando todo o pessoal da saúde, da ação social, da educação, que era possível de cada região, e levando conhecimento, levando quebra de preconceito, levando inclusão, distribuindo aqueles livros, na verdade, que era um guia de informações, onde uma mãe simples com um filho autista, à época, teria condição de acionar e ter fundamento para todos os seus pedidos, para as autoridades, fazer denúncia, combater preconceito, ver filmes que tratavam, para que a família mesmo quebrasse aquele preconceito, que aquela época era muito forte. Hoje, graças a Deus, já com o trabalho social, com o trabalho da mídia, com o trabalho dos órgãos públicos, isso já ganhou uma relatividade bem menor. A sociedade, graças a Deus, já entendeu que é preciso conviver e conviver bem com pessoas que precisam de mais atenção, porque é isso que faz uma sociedade buscar cada vez mais a perfeição. Então, eu posso dizer que no meu primeiro mandato, aí o final do segundo bimestre do meu primeiro mandato, ele foi praticamente dominado por uma causa como o autismo, onde nós aprovamos projetos de lei na Assembleia, nós garantimos isenção para famílias autistas, tivemos a marca de, em todos os projetos da Assembleia que cabia, nós apresentamos uma emenda que tratava da pessoa com deficiência, tratava do autismo, de garantir mais direitos. Isso era muito importante, né? E eu acho que essa missão nós cumprimos naquela época e ficou uma marca. Depois outros parlamentares ingressaram nesse tema de maneira também própria, típico da atividade parlamentar de cada um, e engrandeceram o tema e a gente busca cada vez mais garantir direitos. Você falou que era uma causa assim que você não acompanhava de perto, não tinha ninguém próximo seu, foi uma colaboradora sua de gabinete. Mas depois que se aprofundou na causa autista, qual foi o ensinamento que ficou para ti? O nosso próprio gabinete, ambiente de trabalho mudou, porque nós muitas vezes nós passamos a ver que muitos dos desafios que nós acreditávamos que eram grandes desafios para nós viravam pequeniníssimos na frente, volto a dizer, de uma mãe, de uma criança autista, em uma época ainda com muita dificuldade, uma mãe solteira que precisava de um apoio familiar para conseguir ser chefe de família, né? E lembro bem que um dia ela chegou para mim e disse: "Eu vou ter que sair porque o meu filho não tem mais com quem ficar depois da escola, porque a minha irmã cuidava dele, passou em um concurso, e eu vou ter que sair do emprego por conta disso". E eu disse: "Não, traga ele durante as tardes aqui para o gabinete, pelo menos 3 dias por semana você pode trazer e a gente vai dar um jeito de conviver", né. O primeiro dia foi aquela bagunça, depois, ele passou a conviver ali num ambiente muito bacana, que é um ambiente de trabalho de um gabinete na Assembleia, e a gente via que, na verdade, os nossos desafios, por maiores que fossem, muitas vezes pareciam pequenos. E a equipe evoluiu, com uma maturidade que permeou aí todos os próximos anos do nosso trabalho, tanto na Assembleia como depois no Poder Executivo. Quebrando um pouco do que a gente vinha na ordem cronológica aqui dos fatos, a epilepsia na tua vida. A epilepsia surgiu na minha vida aos 28 anos de idade, né. Eu ainda não era deputado, era vereador já à época,
e eu descobri, tendo uma convulsão, que eu era epilético, né. Então, passei a fazer tratamento durante alguns anos e posso dizer que eu sei na pele o que é, o que significa o desafio para uma pessoa com epilepsia, primeiro ter o diagnóstico, segundo encontrar o tratamento clínico adequado, porque uma pessoa que, eh precisa de uma consulta neurológica, que muitas vezes o sistema de saúde ainda é deficitário quanto a isso, né, demanda tempo para marcar a primeira consulta. Então ela faz uso de uma medicação que não é a mais adequada, vamos dizer, porque um especialista ainda não avaliou. Quando encontra um especialista que passa a se moldar a um tratamento clínico, eu não estou nem falando nos casos que são cirúrgicos, que aí são casos bem mais, graves, né. Muitas vezes uma pessoa dessa passa 2 anos para ter um retorno ao especialista. E o tratamento de 2 anos que era para ter evoluído, simplesmente ele não ocorreu. É um convívio permanente com uma bomba relógio, né. Porque quem tem acesso a muitos meios, muitas vezes não consegue encontrar o tratamento clínico adequado, como eu mesmo passei 2, 3 anos para encontrar. 2, 3 anos tendo convulsões permanentes e precisando de descobrir como era, clinicamente que eu ia administrar aquilo, e só depois de 2, 3 anos convivendo com isso, foi que eu encontrei, a minha moldura clínica e pude aí passar a ter uma vida já mais bem tranquila e olhe, posso dizer com a condição que tenho de fazer um acompanhamento particular dos melhores hospitais. Mas quem não tem? Isso é um grande desafio ainda, é por isso que hoje começa a se falar muito, né, que é a questão das campanhas, né. Tem um projeto bacana da Associação Brasileira de Epilepsia, do movimento, que tem uma cearense muito forte que trata disso, a Jéssica, que é a criação do Agente Roxo, que é um programa que você destaca em cada município uma pessoa, como se fosse um agente de saúde, né, para passar a monitorar e acompanhar diretamente essas pessoas com epilepsia. Porque muitas vezes famílias perdem empregos, né, agravam situação financeira, porque tem de investir, e às vezes investir sem saber se o resultado minimamente vai ser aceitável. Então ainda é uma área que precisa de um olhar diferenciado. Nós temos a neurodivergência, né, hoje com um olhar muito forte, mas tem alguns segmentos que, pela sua característica, elas precisam de um olhar diferenciado. E isso é uma pauta que a gente tem começado a se envolver cada vez mais, tratar, né. Enfim, na minha vida pessoal e política, eu faço o que posso, mas acho que o poder público tem que se engajar ainda mais nessas demandas dessas doenças, né, que são típicas e ainda um desafio para a humanidade, né. A segunda eleição, Aldir, como é que foi enfrentar a segunda campanha para deputado estadual, já com experiência vivida, convivida ali no meio mesmo da Assembleia, de toda a política no estado como um todo? Minha segunda eleição, Estênio, eu posso dizer que foi um grande ânimo, né. Nós vínhamos de todo esse trabalho já no primeiro mandato, né, e decidimos ir à reeleição, e de 29.000 votos passamos para 49.000 votos. Então isso nos deu um acalento de entender que o nosso trabalho estava no rumo certo, né. Era um trabalho que tinha de continuar, né, como de fato tivemos novamente a oportunidade de ser líder do partido, dessa vez já no PSB, fui líder do partido na casa, e também ainda nesse segundo mandato ocupar novamente a mesa diretora da casa, que não é uma coisa fácil. E olha que eu ocupei a mesa diretora da casa em um partido que só tinha um deputado. Nós éramos de uma coligação, mas o partido só tinha um deputado, que era eu. Então, com essa articulação à época, nós conseguimos ocupar novamente a mesa diretora da Assembleia, já na qualidade de segundo secretário, e foi um mandato com também muito aprendizado, mas um mandato com uma diferença. Nós enfrentamos a Covid nesse mandato. O segundo biênio desse mandato foi um biênio envolvido praticamente numa pauta que era única no Brasil, no Ceará e no mundo, que era a Covid. E também nós tivemos a oportunidade de ter uma produção legislativa muito forte nos projetos que tratavam sobre a Covid, né. E no meio disso, Stênio, também tive a oportunidade de presidir a comissão de ética da casa, de presidir comissão especial de desenvolvimento regional, fui presidente talvez da comissão mais desafiadora interna do parlamento, que foi a reforma do regimento interno, que não era tocado há 35 anos na casa, e eu recebi a missão
do presidente Sarto à época e assumi e entregamos o novo regimento à casa, né, que está lá sendo lapidado a cada dia, mas que teve uma evolução, sobretudo nessa parte de tecnologia, de informação, de redes sociais, com um regimento, por assim dizer, que até serve de modelo, serviu de modelo e serve ainda para muitas casas legislativas, porque nós tocamos em pontos que ainda eram tabus, né? Veja que hoje já é muito fácil falar em Instagram, em TikTok. 10 anos atrás isso praticamente não existia. Era uma coisa que as pessoas tocavam ali uma hora não, um minuto por dia para ver, como se fosse um porta-retrato. Hoje é um meio de trabalho, de comunicação, de apresentação sua pessoal, sua profissional, né? E que gera renda para as pessoas. Então isso veio de uma forma que não sai mais da vida das pessoas. E tivemos a oportunidade também na comissão do regimento interno de fazer isso. Tudo isso foi aí o que permeou o nosso segundo mandato na Assembleia. Deu muito trabalho mexer nesse regimento interno? Deu, primeiro porque você está mexendo no convívio de 46 deputados e cada deputado é um deputado que vamos dizer assim, não é dono, mas tem um apropriamento do parlamento, né? E nós fizemos uma experiência, já que era única, de também dividir essa responsabilidade. Eu lembro que à época nós dividimos o trabalho em 8 relatorias, que é uma coisa praticamente que nunca existe em um projeto de lei. Mas nós demos a oportunidade para que cada partido e bloco parlamentar ficasse com a parte do regimento para que não houvesse, no final das contas, de dizer que aquele regimento era tendencioso para aquilo ou tendencioso para aquilo. E saiu um regimento que toda a casa respeitou, toda a casa votou favorável e toda a casa sabe que tem responsabilidade sobre ele. E aí vem a terceira eleição para deputado estadual em 2022. 2022, terceira eleição, era uma eleição que nós já pensávamos em ir para deputado federal, mas decidimos manter uma reeleição a deputado estadual e, apesar de ter sido a maior votação da nossa história, de termos ficado aí em 20º e pouco lugar, 23º, eu acho, da votação geral do estado do Ceará, tiramos quase 55 mil votos, mas ficamos na primeira suplência, porque o partido não apresentou as candidaturas que deveria apresentar e reduziu o número de cadeiras que foram feitas naquela casa. E aí, depois disso, como todos sabem, fui convidado pelo governador Elmano para integrar o executivo na Secretaria de Desenvolvimento Regional, onde também desenvolvemos um trabalho bem bacana. Me conta mais um pouco da secretaria, as experiências vividas, o dia a dia. Essa secretaria é uma secretaria vinculada ao gabinete, à Casa Civil, né? Então, por óbvio, ela é uma secretaria de pensar, uma secretaria mais interna, né? Em que foi minha primeira experiência no executivo. Eu já fui chefe de poder, mas experiência no executivo não, né? E o governador Elmano me entregou para que eu coordenasse, junto com a CEPLAG, o PPA, que era simplesmente o plano plurianual para os próximos 4 anos do estado do Ceará. 3 anos de governo dele e 1 do próximo governo, que no meu sentir, na minha vontade, será dele também, do governo, desse projeto do governador Elmano que está à frente. Então esse foi o principal, que nós passamos logo o ano de 2023 inteiro percorrendo o estado do Ceará, dialogando, ouvindo em nome do governador, mas com a presença dele, né, e filtrando, lapidando tudo aquilo, junto com a CEPLAG, secretária Sandra, à época, secretária maravilhosa, que fez um brilhante projeto para o governo do governador Elmano, né, e entendendo o que é que a população elegia como prioridade, porque muitas vezes o que o político acha que é prioridade para o povo não é o que ele acha que é prioridade. E para você ter uma ideia, foi o primeiro PPA da história do Ceará em que o governador teve em quase todos os eventos, só não foi a um e a vice-governadora foi, né? E a primeira vez que foi aberta a consulta pública para que a população de cada região indicasse o que era a sua prioridade. Não era só aquela audiência pública, porque se costumava fazer uma audiência pública, saía dali, ia-se embora e os técnicos resumiam de forma, vamos dizer, técnica e não política o desejo da população daquela região. Nesse PPA desse governo nós fizemos diferente. Nós abrimos, após a audiência pública em cada região, nós abrimos para que a população tivesse mais 10 dias, 7 dias, uma votação pública aberta para eleger o que era prioridade no governo. Eu acho que é por isso que facilitou muito as entregas do governo Elmano, porque efetivamente ele sabia que aquela localidade queria mais isso. Uma queria o hospital, a outra que já tinha um hospital, não adianta você estar falando em hospital. Aquela queria era mais uma fábrica. Então, facilitou em muito ir ao encontro
do desejo da população. E acho que é por isso que o nível de satisfação com o governo humano nunca baixou aí da casa da proximidade dos 60%. E aí vem 2026, Aldir Mota coloca-se como pré-candidato a deputado federal. Essa decisão e o que leva esse projeto? Aí tem outro projeto também que lá na secretaria nós desenvolvemos, o Stênio, que foi 24 e 25, que é um projeto que, no meu sentido, vai revolucionar o estado do Ceará, né? É a criação da Agência de Fomento do Estado do Ceará. A Agência de Fomento é como se fosse o Banco de Desenvolvimento do Estado. É um órgão direcionado exclusivamente para o fomento e o desenvolvimento, que vai desde pequenos empresários, microempresários, empreendedores, até grandes empresários e, no meio disso tudo, a categoria de trabalhadores. Esse projeto foi um projeto que eu saí do governo, fui para a Assembleia para defender esse projeto, que eu tive a oportunidade, inclusive, de minutar esse projeto, né? É uma das minhas grandes orgulhos da vida jurídica também, jurídica e legislativa, é ter concebido esse projeto desde o nascedouro, né, a pedido do governador Elmano. Fomos para a Assembleia fazer o debate. Esse projeto foi aprovado por unanimidade, eu acho, à época, praticamente a unanimidade, porque a gente conseguiu demonstrar que era uma coisa que vai mudar o perfil do estado do Ceará. Depois fizemos toda a parte regulamentatória, né, e regulatória, e agora estamos aguardando o Banco Central dar o aval final para a criação desse banco de desenvolvimento, essa agência de desenvolvimento, de fomento do estado do Ceará, que vai permitir aí um salto de qualidade. Hoje a gente escuta muito falar em Cearacred, né? Pois o Cearacred é um dos inúmeros produtos que essa agência terá, para você ter ideia. É como se fosse, a agência deve ter um potencial aí, Stênio, de 50 vezes a capilaridade do Cearacred, que já é um instrumento, um instrumento mesmo de empreendedorismo, de desenvolvimento do governo, que tem dado muito resultado no Ceará fora. Voltado para os pequenos, para os empreendedores, o rendeiro, o taxista, o mototaxista, a cozinheira, o dono do pequeno restaurante, enfim. Mas esse Banco de Desenvolvimento, eu acho que eu vou ficar muito orgulhoso quando vê-lo funcionando, e eu tenho certeza que será muito em breve, porque o Banco Central já esgotou todas as etapas que poderia ter solicitado da prática, da questão regulatória, e eu vou ter muito orgulho de ver também isso muito em breve funcionando, e saber que tem lá um dedo, uma mão, uma cabeça do secretário Aldic, então secretário e deputado Aldic, porque fui o relator, acho que fui o relator desse projeto na Assembleia, né? E é outra grande marca que eu julgo, em termos de projeto, já dessa terceira fase aí, dessa terceira fase da política estadual que a gente teve. E aí você perguntou candidatura federal. Stênio, eu nunca me permiti me ver sentado em uma cadeira a vida toda, né? Eu sou contra essa história do político que quer um mandato como se fosse dele, para ele, por ele, e que não consegue sentir o momento de ou retrair ou evoluir. E eu entendi que depois de tudo isso que a gente tratou aqui, de ter tratado projetos tão importantes, ter passado por fases importantes da política do estado do Ceará, ter participado ativamente da campanha do governador Elmano em 2022, né, ter tido o resultado eleitoral que nós tivemos, eu entendi que era momento de apresentar um desafio diferente para o estado do Ceará e para o grupo político que a gente representa. E apresentei esse desafio, né, foi um desafio que foi aceito. Há 1 ano e pouco eu venho tratando isso, 2 anos, venho tratando isso, você sabe disso, né, como um projeto, ouvindo, andando, percorrendo, chamando pessoas, entendendo quem não pode seguir esse projeto por outras questões, né? Por exemplo, tem um amigo deputado federal que não pode seguir esse projeto comigo porque eu votei nele. Então ele é candidato a federal em determinado local e ele não tem como seguir comigo. Mas a construção do respeito e da base desse projeto foi o que nós fizemos ao longo dos últimos 2 anos, e agora com a chegada aí das convenções, dos registros, nós estamos amadurecendo esse projeto para apresentar essa candidatura ao estado do Ceará. E aí se filia ao PT, no caso, o terceiro partido na sua vida política. Por que a decisão de ir para o PT? Primeiro porque fui a convite. Eu acho que qualquer decisão política, quando você vai a convite, você tem que já respeitar muito, porque é alguém que está te vendo de fora, né? Segundo, porque vi nos últimos anos uma questão de muita lealdade minha ao projeto comandado pelo PT,
né? Eu fui eleito a primeira vez pelo MDB votando no Eunício, que era o candidato do nosso partido. Mas tive a oportunidade de passar a ingressar à base do governador Camilo ainda no meu primeiro mandato. Votei no governador Camilo, enfrentei vários desafios na Assembleia, entendeu? A eleição da Assembleia, tinha 30 anos que não tinha uma eleição disputada na Assembleia, e foi a primeira que eu fui, confiando nesse projeto, disputamos e ganhamos, né? E depois votei na reeleição do Camilo, votei na eleição do Elmano, com um desafio regional tremendo, né, que todos sabem. Mas tivemos a oportunidade de levar o Maciço em peso para essa região, essa eleição, porque o Herbert já era prefeito. Ajudei na região dos Sertões de Crateús, ajudei no Cariri, e nos Inhamuns nós tivemos uma predominância contra uma chapa que tinha um vice-governador da terra, né? Então, tudo isso nos fez dar ambiência. Depois fui convidado pelo Elmano para fazer parte do time de secretariado dele, no âmbito da Casa Civil. E quando recebi o convite para ir para o Partido dos Trabalhadores, para mim já era uma coisa normal, natural, que caberia muito mais a uma decisão pessoal minha e um momento político meu do que a qualquer outra coisa. Então, e resolvi aceitar esse convite, né? Convite feito a muitas mãos, mas levado a nós pelo presidente Coninho e pelo ministro Guimarães, né? Com, obviamente, o aval do Elmano, do Camilo, e estou muito tranquilo com a minha decisão política, e acho que é um processo novo de construção que a gente está tendo a oportunidade. Estou sendo muito bem recebido no partido, muito bem recebido no partido, não tenho que, até o momento não tenho que dizer, né? Mas foi uma decisão para mim que foi natural. E aí, 26 agora volta à Assembleia. Mais essa etapa. Aí surgiu agora, né? A gente tem uma pendenga judicial contra o Partido Liberal desde 2023, em que houve uma fraude à cota de gênero no estado do Ceará, um desvio de recursos partidários encaminhados de maneira equivocada pelo partido. Há um debate, essa chapa foi cassada pelo Tribunal Regional Eleitoral e, infelizmente, o TSE não consegue dar resposta ao cidadão cearense. É um processo que está na pauta há 2 anos e lá, né, para que tivesse uma definição, mas nessa, vamos dizer, dança das cadeiras e rodízio, que era um compromisso eleitoral de 2022, né, novamente agora surgiu a oportunidade lá, com a licença do deputado Agenor Neto, para que a gente pudesse assumir a cadeira de deputado estadual na Assembleia. Então, para mim é uma questão, vou dizer, muito tranquila, e que só reforça o nosso compromisso com o povo cearense, seja na Assembleia, seja no governo, seja em nenhum dos dois, nunca parou e nem vai parar na medida do que couber a nós e estiver ao nosso alcance. E essa eleição 2026, algumas cidades serão cidades que já foi votada, né? Você já foi votado nessas cidades. Tem também algumas novas cidades. E o Ceará hoje vendo o Aldir com mais experiência, o Aldir na vida tanto política, pessoal, como profissional, como jurista. O que espera o Ceará desse Aldir de 2026, com tudo isso novo que acontece com a vida? Eu espero que o Ceará espere de mim, Estênio, um diálogo franco, um político que procura ter pautas que represente a sociedade. Eu acho que isso, nenhum político devia abrir mão disso. Eu tenho sido um crítico dessa política que quer reduzir políticos só a números, que deputado tal trouxe tantos milhões, não sei para onde, e que não debate para onde esses tantos milhões foram. É muito triste você ver um político dizer, um deputado federal, que é o que nos interessa tratar agora, dizer que levou 10 milhões para uma cidade. Quando você olha a qualidade desse dinheiro, é de fazer rir, é de dar pena, e está sob investigação da Polícia Federal. Muitos municípios do estado do Ceará estão sob investigação, tanto da Polícia Federal, como do Ministério Público Federal, como do Supremo Tribunal Federal, por conta disso, da má qualidade no direcionamento do recurso, que eu acho que é um desafio para um político hoje, e eu tenho dito isso, acho que a era do político youtuber está acabando, porque nós estamos vendo grandes políticos youtuber anoitecer e não amanhecer com a graça do povo, porque faltou conteúdo. Pessoas que tiveram oportunidade, faltou conteúdo. É igual o político palhaço. O povo até confia a primeira vez, mas se não tiver um conteúdo, sai do sistema. A população não aceita aquilo ali como representação permanente. Às vezes até um voto de revolta, mas nunca de permanência na representação. E o que há de mais difícil em qualquer coisa é você representar alguém.
porque você tem que estar adivinhando a vontade da pessoa, ou então conversando direto com essa pessoa para saber a vontade dela. E é isso que um deputado tem que fazer, conversar direto com o povo para saber qual é a vontade do povo. Então, duas coisas que eu volto a dizer. O político, sobretudo no âmbito federal, que é hoje um momento de muita crise da nossa política. Nós tivemos nos últimos anos escândalos de toda natureza. Estamos tendo escândalos de toda natureza com o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados, com o Senado Federal. Revoltas, quebra-quebra no Supremo Tribunal Federal, quebra-quebra no Palácio do Planalto. Então, isso não é normal. Isso, para mim, é a saturação de um modelo que apostou só no oba-oba, na internet, no chavão, no palavrão, e esqueceu de fazer uma boa política. Uma boa política que, se você retornar à fase histórica nossa, pós-democracia, pós-88, você vai perceber que era um tempo em que o Congresso Nacional efetivamente legislava, pensava, criou códigos, criou leis gerais que protegiam o cidadão, o início das leis de programas sociais, tudo isso foi naquele momento. Parece que depois que isso ganhou uma marca meio que consolidada, a política voltou os olhos para outra coisa, levando o judiciário para uma crise, né? É claro, se você pegar o Supremo Tribunal Federal pós-88, a população não sabia o nome dos ministros, porque confiava que a decisão era do Supremo. Hoje, qualquer cidadão sabe o nome da maioria dos ministros do STF e com uma rejeição, com uma crítica, com uma dúvida, com uma coisa que não é boa para a nossa democracia. E tudo isso faz parte do jogo político, né? Faz parte do jogo político. 2 presidentes presos, impeachment, seja correto ou errado, por bem ou por mal, mostra que tem que haver um ponto de, peraí, vamos dar uma parada, vamos rever, vamos conversar tudo de novo, vamos aqui dar ver que o Brasil precisa de um projeto, né? Os desafios que o presidente Lula hoje vive com o Congresso Nacional são desafios que você acorda e dorme vendo a mesma notícia. A dificuldade do governo com o Congresso, a dificuldade do governo com o Congresso. Em projetos que não são projetos que mereçam isso, porque tem projeto que o Congresso deve autonomamente barrar o Poder Executivo, quando entender que aquele projeto não é bem-vindo, ou não é o momento dele. Mas um projeto, por exemplo, do fim da escala 6x1, que é uma coisa medieval. Você fazer um trabalhador, um garçom, um motorista, trabalhar 6 dias seguidos, 12 horas, 10 horas, e dar um dia para o cara descansar, que é o domingo, que ele não vai ter uma loja aberta, ele não vai ter um banco aberto, ele não vai ter, ou descansa, ou vai visitar um familiar, para no outro dia, segunda-feira, 8 da manhã, o cara está trabalhando. E um projeto que é consenso praticamente nacional, que é o fim da escala 6x1, e a escala 5x2, que aumenta o emprego no país, porque você gera mais horas ociosas de emprego, então você vai aumentar a empregabilidade, e você vê um debate que o Congresso simplesmente não aprova, porque acha que é uma marca eleitoral, porque acha que é aquilo. E isso tem que parar, né? Tem que parar. E esse momento, eu acho que é um momento que está chegando no Brasil. Está chegando. Porque Essa aproximação da rede tem muito a ver com esse momento que o Brasil vive hoje. A rede social aproximou o político do eleitor, sim, e aí virou aquela história de jogar pra galera. para o bem e para o mal, é o que joga para a galera, que leva o holofote, o bate-palma, que no outro dia o eleitor vai lá e, poxa, esse cara aí me decepcionou real. E quando um cara desse decepciona, também ele decepciona de muito. O cara que ganha 500 mil seguidores em 2 dias, quando ele causa uma decepção, ele pega 500 mil pessoas decepcionadas com ele também em um dia. E praticamente em estado de um da federação, você precisa de 500 mil votos para se eleger. Olha como o cálculo político, o papo da urna aqui, é invocado, né? Porque você pega o último deputado federal no Ceará, se elegeu com 51 mil votos na eleição passada. Uma candidatura média foi entre 70, 80, 90 mil votos, 100 mil votos. Então, um político, por exemplo, que decepciona 500 mil pessoas, ele decepciona 5 vezes o tanto de gente que aprovava ele ou que aprovou ele nas urnas. Então, ele vai ter uma dificuldade de reencontrar um público para se justificar. E eu acho que é isso que vai estar dando fim aí a esses políticos de YouTube e políticos palhaços, como tiveram em outras épocas aqui, que era moda no Brasil e tal. E hoje você vê já uma relativização muito grande disso. E na rede social, vindo para 2026, no Ceará tem uma polarização, que é a campanha para o governo do Estado. E essa rede social, essa mesma rede social que aproxima o político, está aproximando um político que alguns diziam que já tinha pendurado chuteira,
que é o Ciro Gomes. Como é que tu tá vendo essa campanha hoje, Ciro contra Eumano? Primeiro, eu acho que todo político tem que ser respeitado, tanto jovem como experiente, né? E independente da idade, independente da experiência, todos têm direito democrático a participar do jogo, né? Vejo o Ciro como um político muito recall, o que é óbvio. Foi governador, foi prefeito da capital, foi candidato a presidente como um cearense candidato a presidente várias vezes. É difícil ter um cearense que nunca tenha votado no Ciro. Porque o processo eleitoral ao longo dos últimos 20 anos, ele sempre esteve presente no processo. Então é óbvio que, como um cearense, você, uma vez ou outra, já fez aquilo. Mas isso só não é suficiente, né? E aí o que deve ocorrer, o que vai ocorrer, não tenho dúvida disso, é que nós vamos ter a oportunidade, o governador Eumano vai ter a oportunidade de mostrar o trabalho dele. Não é só por ter recall que você pode ser governador, porque senão isso beira o coronelismo, né? Ou a gente tinha que voltar para o império. É porque eu sou filho disso aqui, porque eu já fui isso, que eu vou ser. Não, você tem que ter um trabalho de convencimento, de demonstração, de conquista da população. E o trabalho, efetivamente, que o governador Eumano tem feito nos últimos 3 anos e meio é um trabalho que credencia o governador para uma reeleição. É um governador sem um escândalo de corrupção, é um governador trabalhador, que tem obra em todos os municípios do estado, que elevou os índices de desenvolvimento do estado, de empregabilidade do estado, que recebeu na área política todos os prefeitos do estado mais de uma vez, uma prática anual de recebimento de todos os prefeitos, que levou muitas políticas públicas de forma universalizada. Você tirar a fome de 200 mil pessoas por dia, é um governador que tem um olhar diferenciado. Você tem que respeitar isso. A quantidade de escolas em tempo integral sendo construída, mega escola. Nós visitamos uma escola agora em Baturité, que eu não conheço uma escola particular com aquela estrutura. Uma escola nova, linda, que custa aí 10, 15 milhões de reais, padrão MEC, uma coisa que o aluno sente gosto. Você vê a professora, a diretora da escola, os alunos querendo que a aula comece para estudar lá. Isso é uma coisa revolucionária, uma coisa que tem que ser vista e que está em prática, está em curso no estado do Ceará. É uma situação fiscal do estado do Ceará que é boa, capacidade de investimento investimento ano a ano se superando, grandes investimentos no estado do Ceará, um Big Data desse aí que vem agora, um investimento de 200 bilhões de reais, é algo, né, que parece simples, mas não é. O tanto de tecnologia, de posto de emprego, de turismo, porque vai ter o turismo tecnológico, que isso traz para um estado. Então, tudo isso é pauta na prestação de contas. E eu acho que está chegando a hora e o Eumano vai fazer a prestação de contas dele. Ele é o candidato escolhido pelo Partido dos Trabalhadores, vai disputar a eleição e vai ter a oportunidade de dizer: olha, o que eu fiz foi isso aqui nos últimos 4 anos. Você acha pouco, me dê a chance de fazer mais. Se você acha que eu já fiz bem, me dê a chance de fazer mais, né? Porque dizer que não fez nada não vai ter como dizer. Vou fazer aqui uma pergunta dentro Os de outra. hospitais regionais, 3 grandes hospitais regionais em obra no estado do Ceará, né? Então são marcos que não é fácil de brincar com isso. Fazer duas perguntas em uma aqui. Para ti, deputado, na política, o jogo da política vale tudo, tendo em vista que hoje, nessa mesma campanha para governador, hoje oficializada pelo Ciro Gomes, tem ali personagens um pouco contraditórios da vida dele política, participantes do PL, pessoas de extrema direita, que ontem o Ciro Gomes era um, hoje o Ciro Gomes é outro, ninguém sabe se amanhã será um outro Ciro Gomes, e ao ponto de termos hoje um governador, candidato a governador, de um lado, e contra o irmão candidato ao Senado por outro lado. Na política vale tudo? Não, primeiro que na política não vale tudo, né? Na política, eu acho, em nenhum lugar da nossa vida. Toda pessoa deve se pautar por princípios, por decisões que primeiro não desrespeitem as outras pessoas, depois que não maltrate as outras pessoas, mas que, sobretudo, também lhe deem dignidade, né? Então, na política, como para mim, na política como na vida, não vale tudo. Isso, não é por uma coisa ou por outra que você deve se entregar seus princípios, sua vontade, seu caráter, sua família, não, né? Na questão política, aí é uma análise que só essa sua pergunta a gente poderia passar aqui 1 ou 2 horas conversando, né? E eu acho que é até um bom papo aí para a gente fazer um novo
podcast aqui, né? Porque nós sabemos que hoje, Stênio, nós, a nível nacional, temos uma polarização muito forte. Isso é óbvio, porque, como cientista político que sou, posso dizer isso, nós sabemos que durante uma boa parte do tempo, um polo nutriu o outro, a existência do outro. E hoje falta, apesar de eu entender que o projeto que está em curso é o melhor, né, que é o projeto que mais entregou questões sociais no Brasil, que tem um olhar diferenciado, sobretudo para o Nordeste, para o Ceará. Então, isso para nós, que somos eleitores cearenses, conta muito. Você ter um presidente que olha para o Nordeste diferente do que o outro olhou, que olha para o Ceará diferente do que o outro olhou. É óbvio que, como eleitor cearense, nós vamos defender esse projeto, né? Mas os arranjos político-partidários, quando ocorre a polarização como ocorreu, são arranjos que são difíceis de entender. E quando você entra num estado que tem ainda um resquício de uma tradição, e o Elmano cortou isso, quebrou isso, porque era um vereador, um deputado do PT, sem tradição política de ter tido um pai ou um irmão ou um governador, do movimento social, advogado do sem terra, um deputado estadual na Assembleia que vamos dizer assim, era respeitado pela liderança que exercia sobre a sua temática, né? Mas não tinha tido a oportunidade de conduzir, por exemplo, o parlamento, de ser presidente da casa, de ser primeiro secretário, de ser vice-presidente, e que foi alçado, escolhido por uma característica justamente de estar moldado ao projeto que estava se apresentando ao Brasil novamente, com o presidente Lula, como o melhor nome. Olha como é engraçada a política, né? Olha como é engraçado, né? Como lá atrás, eu lembro que a época da eleição do Camilo tinha 5 pré-candidatos. O Camilo apareceu como pré-candidato 2 dias antes. Uma semana antes, 10 dias antes. Porque a política tem disso. Política é o contexto, é o momento. Você escolhe o melhor nome que representa uma quantidade maior de pessoas, de grupos, de partido, né? Na questão de irmãos, eu acho uma questão muito pessoal e acho triste que a política perca tempo discutindo isso. Isso deve ser discutido dentro de casa, no interior de casa. Mas a política parar para discutir isso parece uma prática coronelística, sabe? Como se o Estado tivesse dono, como se, independente de quem seja, né? Eu acho que as decisões têm que ser respeitadas. Cada um segue o seu caminho, vai, apresenta seus projetos à população, tenta convencer a maior parte dos partidos, dos grupos políticos, dos candidatos, e vai para uma disputa eleitoral, né? Assim, e eu acredito muito que nós devemos manter essa base. Olha que ao longo dos últimos anos, nas últimas eleições, nós tivemos eleições muito fortes com base em compromisso, né? Por exemplo, o compromisso do Elmano nas últimas eleições era fazer 3 hospitais regionais. Eu sei que o governo dele teve que acelerar para poder estar hoje numa pré-campanha e já numa campanha com os 3 em construção. Porque o governo Elmano sabia, nós sabíamos que nós não podíamos chegar numa eleição sem estar com uma promessa sendo cumprida. O início da interiorização do tratamento de câncer. Era uma promessa de campanha. Nós estamos chegando hoje com isso em curso, com isso acontecendo, a pessoa está vendo. Com os programas sociais que o governo Elmano implantou. Nós estamos chegando hoje ao Elmano dizendo, ó, tem 200 mil pessoas que todo dia estão comendo, porque o governo está dando dinheiro, está dando a comida. E quem está fazendo a comida são associações comunitárias, gerando poste de renda, gerando coisa perto da comunidade. E nós estamos conseguindo fazer isso aqui tudo acontecer. Então isso aqui é uma marca forte. Nós estamos chegando com tantas escolas construídas em tempo integral, que o sonho é que 100% das escolas estejam em tempo integral no estado do Ceará. Com convênios com os municípios, com obra por todo canto, que era uma promessa, tratar todos os municípios, independente da questão partidária. Na hora da eleição, vamos discutir. Quem está com a gente vai ter um compromisso mais forte, quem não está. Mas os municípios foram tratados durante os últimos 4 anos com a mesma régua. Você pega, por exemplo, a primeira vez que o programa da distribuição do Sinalize foi feito de maneira equitativa pela população do município. Olha como isso é forte. Você entregou um benefício independente do município votar em você. Por quê? Porque o Estado mesmo fez uma regra de dizer, município até tantos mil habitantes, tanto. De 20 a 50 mil, tanto. De 50 a 100, tanto. Acima de 100, tanto. Pronto, acabou-se. E entregou com plano
de governo, como questão de governo. Ou seja, não era uma questão política, né? Independente do município ir lá pedir ou não, baixa esse um edital, o cara vai, apresenta o projeto, é contemplado, pronto, acabou-se, né? Então, isso tudo é uma maneira de fazer política que eu acho que a gente não pode parar de olhar para isso aqui, porque senão o povo do Ceará vai deixar de fazer grandes compromissos políticos em uma eleição que será acirrada, porque praticamente são 2 candidatos até agora. Tem o Girão, o senador Girão, que está se apresentando também como candidato, mas as coalizões fortes estão formadas nessas 2 candidaturas. Então a gente não pode deixar de falar do Ceará para falar de 1, 2 ou 3 cearenses. Isso aí não tem quem me convença disso, nem vai me convencer, nem eu vou deixar de dizer, né? Por quê? Porque eu trabalhei nesse governo. Eu sei que o governo do governador Elmano é um governo pensando em projeto, entrega, projeto, entrega, projeto. Então você não pode abrir mão disso para dizer, ó, cearense, nós falamos aqui das unidades habitacionais, olha quantas que foram entregues, olha quantas praças foram entregues, olha mais infância, o que é que a gente evoluiu, olha quantas areninhas, olha quantas escolas, olha quantos SEI. Você anda no SEI hoje, que é um centro de educação infantil, não tem creche em Fortaleza que consiga se equipar, andar nem parecido com o SEI. E o filho do rico não vai para o SEI não, porque geralmente é na periferia. Mas lá na periferia, o centro de educação infantil, com berçário, com ar-condicionado, uma, uma lindeza, né? Delegacia da mulher, que era um compromisso social. Aí você vai juntando nas áreas temáticas, mostrando o que foi feito, Stênio. Na hora que você faz isso, aí é hora de parar de novo e dizer, e agora? Qual é o nosso compromisso? E eu acho que é isso que o povo do Ceará espera, né? De 2 políticos experientes, do governador Elmano, eu tenho certeza que essa é a intenção dele, mas eu acho que esse povo do Ceará espera de qualquer concorrente ao atual governador. Existe uma duplicidade de informação, de um lado e de outro. De um lado, o governo Elmano, os locutores, vamos dizer assim, os interlocutores do Elmano, gostam muito de mencionar isso que há pouco eu falei, do Ciro hoje estar acompanhado de pessoas bolsonaristas, né? Que existia uma frase emblemática do Ciro em um dos debates da Globo na campanha de 2022, que ali estava ele, o ex-presidente Bolsonaro e o presidente Lula, que ele disse que o Bolsonaro não caiu de Marte, que o Bolsonaro era uma criação da contradição moral do Lula. Então, ele atribuiu ao Bolsonaro, essa criação do Bolsonaro, esse personagem Bolsonaro, ao próprio Lula, né? E hoje ele anda ao lado de pessoas que são bolsonaristas. E, por outro lado, o Ciro ataca o governador Elmano pela falta de segurança pública no estado do Ceará. Agora, a minha pergunta não é mais para o Aldic deputado, é o Aldic cidadão cearense, o Aldic jurista. Como é que tu enxerga hoje essa troca de acusações e, de fato, o que é real no Ceará hoje? Primeiro, a troca de acusações é algo normal na política. Volto a dizer, desde que você não esteja falando da vida privada da pessoa, a interpretação que um político dá sobre um programa, uma política pública, sobre um programa de gestão, é de direito e tem que ser respeitada. Pronto, se o candidato A, B ou C disser que acha errado alimentar 200 mil pessoas por dia no Ceará, o que você pode fazer? Não, eu acho errado criar. Se um candidato chegar e disser que acha errado criar o Ceará sem fome, é a opinião dele. Você vai dizer o quê? Vai ter o que acha certo. Aí vamos ver se a população acha certo ou errado. Basicamente, Stênio, é isso. Quanto às opiniões sobre programas públicos, problemas públicos, né? Como resolver problemas é que cada um deve dizer. Eu acho que esse problema deve ser resolvido assim. Eu acho que esse deve ser resolvido assado. E aí a população vai entender também esse problema. Como realmente é assim, tem problema que a gente não consegue resolver. Quer resolver e não consegue. Não está só na força do município, do deputado, do governador, do presidente. Acabei de dizer, escola 6x1. Pelo presidente já estava resolvido. Está resolvido? Não. Você acha que a questão da violência pública, com o nível de investimento que o Ceará tem feito, e tem, em todas as áreas, se dependesse só do Ceará, não já estava resolvido? Mas é óbvio que tá, que estava. Mas nós vivemos um problema crônico de segurança pública. E aí podemos dizer, não é só no Ceará, é no Brasil. Não é só no Brasil, é na América do Sul. Esse problema de segurança que a gente vê de forma mais visceral. Porque, na verdade, hoje não tem mais barreiras. O dinheiro percorre tudo. O dinheiro de droga vai de um lugar para o outro num Bitcoin em 5 segundos, né? Uma grande gangue que domina um porto lá na Europa
passa a ter interesse sobre um porto aqui no Ceará, porque é por onde ela faz chegar droga, faz chegar aquilo, faz chegar assado. Ora, quem é que quer receber droga? Qual é o governador que quer que o estado dele seja uma porta aberta para, por exemplo, o tráfico? Ninguém quer. Questão de segurança, o que é que a gente diz? É igual aquela história do muro do vizinho. O meu muro é mais alto que o do vizinho, então vá pro dele que é mais baixo. A verdade é essa. Só que o ladrão não sai da rua, Stênio. Quando você abre o portão, o ladrão tá lá, independente do seu muro ser alto ou baixo. Ou não tá? Porta fechada com alarme e tudo, né? Então, a grande verdade é que eu acho, e aí sinceramente falando, eu acho que faltou nos últimos anos ao Brasil um pacto nacional sobre segurança pública. Nós passamos muito tempo debatendo se a Polícia Civil devia se juntar com a militar, se era correto fazer uma polícia única, se não era, se era assim, se era assado, se a polícia... Muito tempo discutindo besteira. E esquecemos de gastar energia e dinheiro para prender o bandido, para acabar com o crime, para matar o crime na origem, para buscar o dinheiro do crime. É muito bom quando a gente liga a televisão e vê assim tantos carros importados que a polícia tomou do crime. Não é bom, não? Você vê uma polícia andando com a Porsche, com a Ferrari, que tomou de um bandido. Qual é o cidadão que não gosta daquilo? Qual é o político que não gosta daquilo? Só quem for comprometido com o crime. Que aí é outra face da nossa atual política nacional. É o crime organizado e o tráfico querendo entrar na política. Mas a grande verdade é que eu acho que o Brasil devia aproveitar um momento como esse, Stênio, de discutir o Sistema Único de Segurança Pública, de que forma vai verticalizar as responsabilidades, redistribuir responsabilidade, redistribuir garantias policiais, né? Aqui no estado do Ceará, por exemplo, o mano baixou um decreto que é uma coisa simples, porque antes, se um policial tivesse na ocorrência e alguém morresse, ele era suspenso na mesma hora. Quer dizer que o policial está numa ocorrência, o bandido vem matar o policial atira, no outro dia ele está desempregado, está suspenso do emprego. Ele vai receber uma punição antes de ser escutado. Olha o absurdo que a lei mandava. Foi preciso um movimento do governo, via decreto, alteração legislativa, para que dissesse, não, senhor, não. Peraí. O policial está lá em nome do poder público. A presunção de validade ali, a presunção de boa-fé, é do poder público sobre o particular. Sobretudo no confronto policial. E esses temas têm que ser o tema da ordem do dia. Agora, efetivamente, há uma dificuldade. Por quê? Porque o crime deixou de ser, Stênio, isso a gente vê no dia a dia, aquele crime que era um doido no meio da rua vendendo droga, numa esquina, procurando um lugar escuro. Não, quem ganhou muito dinheiro com droga, essas facções, basta ler sobre isso. Tem muitos deles que nem querem mais estar no tráfico. E é por isso que às vezes o tráfico ficou violento. Porque se ganhavam dinheiro, saíram, foram fazer o quê? Outro tipo de crime. E quem entrou com gosto, para disputar território. Aí tome crime, tome morte. Tome terrorismo na população. Mas é um tema nacional. Por quê, Stênio? Você está aqui, em 2 horas nós estamos aqui no Mossoró. Se a fronteira do Ceará estiver bem resolvida e a do Mossoró não tiver, nós vamos ter ou não violência de lá para cá. Os meus inhamuns ali, o tal, é a fronteira com o Piauí. Nós vamos ter ou não vamos? Se tiver tudo resolvido ali, a turma vem ou não vem para cá? E o dinheiro circula. E onde tem interesse econômico, tem arma, né? Tem corrupção. E toda essa problemática finda que um realimenta e retroalimenta o outro. Então, na minha opinião, enquanto o país não disser o tema da vez é a segurança, nós vamos conviver com essa dificuldade, seja no Ceará, seja no Rio Grande do Norte, seja no São Paulo. Agora mesmo nós assistimos uma dificuldade de São Paulo, que é um estado, que é um país, nos últimos 2 meses, 3 meses, está enfrentando uma dificuldade com uma violência gigantesca. E olha que eles têm lá uma guarda municipal que é talvez maior que a polícia do estado, né? Ainda tem isso, são praticamente várias polícias numa só. Então veja como não é um tema, uma questão simples. Então, Local, né? eu acho que é muito mais um compromisso nacional que está precisando, seja quem for o presidente. E eu acho que é um dos temas que o presidente Lula deveria assumir esse compromisso, deveria abraçar, porque ele terá condição de fazer isso depois de reeleito,
certo? Por tudo que ele já representou, por ter voltado, ter sido eleito, se conseguir ser reeleito, que eu torço que seja, né? Por trabalhar para que seja, ele vai ter condição de colocar esse tema na pauta nacional. Aí envolve o quê? Justiça, judiciário, a velha crítica, a polícia prende, justiça solta. Esse modelo tem que ser revisto para, de alguma maneira, ele se encontrar melhor. Então tem um compromisso aqui firmado hoje para candidato a deputado federal Dick Mota, como jurista também, de ir para Brasília também representar essa pauta que tanto assombra o Eu Brasil. não tenho nem dúvida, Estênio. Agora, para representar essa pauta e dar resultado à sociedade, nós representar com bravata, que eu acho que vem lá para o começo da sua pergunta. Quando você vê muita gente, às vezes, fazendo zoadas, e por que se juntou com isso? Por que questionou? É porque é só bravata. Bravata. É só o grito, o like da rede social, a polêmica, o pegar nas orelhas de um porco, sai correndo atrás do meio da rua com um revólver de um fulano, de um negro, de uma mulher. Então, bravata. E a força que esse debate tem, se for concentrado para realmente conversar sobre isso, é o que eu volto a dizer. Precisa de um pacto nacional. Agora, precisa de um pacto nacional que o Centrão ajude também. Certeza. Deputado, primeiro, obrigado por participar de mais um episódio do podcast Papo de Urna, Comunicação ao Voto, da 2S Marketing. A mensagem que o deputado Aldick Mota deixa para todo cearense que vai te encontrar nessa pré-campanha, seja através das tuas redes, seja você fisicamente ali nas cidades, e logo depois da convenção, o deputado Aldick Mota em campanha nesse novo desafio rumo à Câmara Federal. Eu posso garantir, Estênio, que esse cidadão cearense vai encontrar um político ainda jovem, com 43 anos, mas já bastante experiente, experimentado em diversas fases da política, em diversos níveis da política do nosso estado do Ceará, e que certamente tem a capacidade, sem falsa modéstia, pessoal, de contribuir muito com o debate em Brasília. De chegar em Brasília em um partido grande, em um partido que dá condição de exercer esse debate, mas, sobretudo, vai vir um candidato também que, em cada discurso que fizer, em cada escuta que fizer, cada pessoa que eu parar para ouvir, eu vou estar ali extraindo e memorizando fatos, depoimentos, ações, vendo ações que devem, no meu sentir, na minha vontade, no meu pensamento e no exercício de um futuro mandato, redundar e ser convertida em melhora da qualidade de vida do povo e em projetos para o povo do nosso Ceará e do nosso Brasil, mas de maneira muito mais especial, obviamente, do nosso Ceará. Isso foi mais uma edição do podcast Papo de Urna, hoje com o deputado estadual Aldick Mota e pré-candidato a deputado federal. Até a próxima. Obrigado, Estênio. Obrigado, Papo de Urna.